Esse vídeo aqui é um vídeo completo sobre a taxa Selic. Se você não sabe nada sobre taxa Selic, ou se você já sabe alguma coisa, já tem uma noção, já investiu inclusive em Tesouro Selic, esse vídeo vai te agregar com certeza, então fica comigo até o final, que vai ter bastante informação boa aqui para você, então bora lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Matos, do canal de Matos Ensina, e hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic. Eu vou te passar informações aqui que vão te fazer entender muito bem aí como que funciona a taxa Selic, por que que ela tem tantas elevações, por que que ela teve tanta elevação esse ano, e o que vai acontecer com a Selic daqui para frente. Então vamos lá, primeiro é importante você entender sobre a taxa Selic, porque é a base da maioria dos investimentos, se você vê, é a nossa taxa livre de risco aqui considerada no mercado, né? Apesar de ter o risco, Brasil, comparando com toda a economia, é o investimento mais seguro do Brasil, porque ele não tem muita volatilidade, ele te paga todo dia a taxa Selic e tem a garantia soberana da União, então a garantia do Brasil que você vai receber o seu investimento de volta. E aí eu já convido você para ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te trazer aqui um panorama sobre como está a Selic, como ela vai se comportar aí de acordo com a expectativa do mercado para os próximos anos, não apenas para 2021, vamos falar 2022, 2023 e 2024 também. Então a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, e juros é justamente o valor do dinheiro no tempo, ou seja, você abre mão de um consumo hoje para poder ter um consumo lá na frente. Quando você abre mão deste consumo hoje, né, você merece ser remunerado por isso. Por quê? Porque alguém vai consumir agora, provavelmente, e você só vai consumir lá na frente. Então, esta postergação do seu consumo aí, ela é o que gera a incidência aí dos juros, que é justamente o custo do dinheiro. O custo do dinheiro daqui a um ano é diferente do custo do dinheiro hoje. E o que faz essa conta é justamente a taxa de juros. E a taxa Selic, ela baliza todos os empréstimos que você vê, por exemplo, a taxa do cartão de crédito, a taxa do cheque especial, a taxa do empréstimo livre, a taxa de empréstimo vinculado, né, quando você faz um financiamento, por exemplo, de imóvel, um financiamento de automóvel, todas essas taxas, elas têm como base a taxa Selic, só que ela está bem distante normalmente. A gente já vai falar logo na sequência aqui, mais pro final do vídeo, por que que está tão distante. Por que que você não consegue um empréstimo igual à taxa Selic, né, que seria aí na casa dos 7,75% ao ano, se você fizesse hoje. Além disso, a taxa Selic é também a base do custo de oportunidade para você tomar uma decisão de investimento. O que que é isso, né? O custo de oportunidade. Tem um custo na oportunidade. Ou você entra no investimento ou você entra em outro investimento. Tem um custo você decidir pelos investimentos. E a taxa Selic, ela baliza também isso. Por quê? Porque você vai assumir um risco maior, por exemplo, no mercado de ações. E para assumir um risco maior, eu quero uma rentabilidade maior do que um investimento sem risco ou com risco muito baixo, que poderia ser comparado justamente com um investimento no Tesouro Selic, que te paga a taxa Selic. Então, quando a Selic está se elevando, o que você vai exigir de um investimento que tenha risco, ele se eleva também, porque você tem um investimento sem risco que não pode estar te pagando o mesmo tanto que um investimento com risco promete pagar. Se o investimento com risco tem uma promessa de te pagar o mesmo tanto que um investimento sem risco, obviamente os investidores vão para o investimento sem risco, porque é o pilar do investimento: rentabilidade, liquidez e segurança. Se você tem mais risco, você vai querer mais rentabilidade, ou então uma liquidez melhor. Só que normalmente esses ativos de capital, investir em ações, investir em fundo imobiliário, eles têm bastante liquidez. Então o que faz a balança movimentar mesmo é: tendo mais risco, tem que ter mais rentabilidade. Mais uma questão que é importante lembrar é que a taxa Selic incentiva ou não incentiva, né, ou desincentiva aí investidores a empreenderem, né, pessoas aí, empresários a empreenderem, a abrirem filiais, expandirem seus negócios. Porque também é por conta do custo de oportunidade e também pelo custo do crédito, né? O custo do dinheiro emprestado. Por exemplo, você vai montar uma empresa gigante, lá você vai precisar captar recursos de instituições financeiras, e se os recursos estão mais caros, isso desincentiva a expansão. Então, uma Selic elevada, ela incentiva que a economia dê uma freada, né? Ela desincentiva a economia. E uma Selic lá embaixo, na casa dos 2%, como a gente teve, ela incentiva a economia. Você viu aí a bolsa batendo recordes históricos antes da pandemia, porque tinha uma expectativa de Selic lá embaixo e de fato a Selic chegou a 2%. E a taxa Selic é um fator determinante para a inflação, especialmente para a expectativa de inflação futura. E a alteração da taxa Selic, que é promovida pelo Banco Central, né, o órgão lá dentro, que é o Comitê de Política Monetária, ela vem justamente como um instrumento do Banco Central para fazer a política monetária, que é justamente controlar a economia, especialmente
a inflação. Então a gente viu a Selic se elevando esse ano. Para controlar a inflação foi o principal fator que foi determinante. Mas a inflação não estava estourada e a Selic já estava subindo. Por quê? Porque o Banco Central está de olho lá na expectativa de inflação e ele já sabe que ele tem que começar a tomar atitudes hoje ou muito antes disso, para começar a virar esta grande embarcação que é o Brasil. Se ele quer um movimento lá na frente de curva de inflação para baixo, ele já tem que começar a virar a taxa Selic como ele fez para cima. E o Banco Central precisa enquadrar a inflação dentro do centro da meta. E a meta é estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele faz uma análise aí do cenário econômico, dos objetivos para a economia e diz: Bacen, eu quero que você controle a inflação na casa dos 3,5%. Como é o que está acontecendo, eu estou te mostrando aqui neste gráfico. Ó. A inflação meta para 2021 é 3,75%. E aí tem um intervalo de tolerância, 1,5 ponto percentual para cima, que vai para 5,25%, e 1,5 ponto percentual para baixo, que vai para 2,25%. Então o Conselho Monetário Nacional vira para o Banco Central e fala: eu quero a inflação na casa dos 3,75%. E aí o Banco Central olha para a expectativa futura de inflação e fala: eu vou ter que elevar a taxa Selic para controlar essa inflação. E foi o que aconteceu. A gente viu aqui o IPCA decolando lá para casa dos 10,67% e a Selic hoje em 7,75% com expectativa de 9,25% aí até o final de 2021. E o que vai acontecer? O mercado tem uma expectativa de que a inflação nos últimos 12 meses, quando chegar em dezembro, ou seja, a inflação de 2021, feche em 9,81%, enquanto que a meta está lá embaixo em 3,75%. A gente já vê que está bem descolado. Só que para os próximos períodos, o mercado tem uma expectativa da inflação em declínio, graças à elevação da taxa Selic, que deve chegar em 10% até o próximo ano. Então, como é que fecharia aqui a expectativa de inflação para 2022? Ela ficaria em 4,84%. Ficaria dentro do centro da meta que o Banco Central tem para o próximo ano, que é justamente aqui 3,5% de inflação, com um limite de tolerância até 5% para cima e 2% para baixo. Se chegar de fato aqui nos 4,84%, tá batida a meta e aí fechou. Essa taxa Selic ela é definida pelo Comitê de Política Monetária lá do Banco Central a cada 45 dias mais ou menos. Então a cada 45 dias pode ter uma elevação, pode ter uma redução da taxa Selic, sempre olhando aí a expectativa inteira do mercado aí para a inflação e também para demais questões aí econômicas no Brasil. E a pergunta que eu disse que ia te responder, né? Por que os empréstimos e os financiamentos estão bem além da taxa Selic? E a lógica é a seguinte: a taxa Selic é um preço que o governo te paga para emprestar para ele, ou seja, é como se você fosse um banco, o governo vem e te pega emprestado algum valor e você cobra dele a taxa Selic. E aí quando você vai num banco pegar emprestado, o que acontece? Você fica no lugar do tesouro nessa simulação que a gente fez, você vai lá no banco e fala: eu quero um valor emprestado, e aí o banco te oferece uma taxa que está muito acima da taxa Selic. Por quê? Porque quando você está emprestando para o governo tem a soberania nacional, então tem uma garantia aqui nacional de que você vai receber aquele dinheiro. Além disso, os contratos da taxa Selic são de 1 dia de duração. Então, todos os contratos de taxa Selic são de 1 dia de duração. Então, o risco é de 1 dia. No dia seguinte, você já pode sair. E quando você vai no banco, normalmente você pega para alguns anos o empréstimo, né? Então, a diferença está aí. Você não tem a mesma garantia para oferecer para as instituições financeiras e você também não está pedindo apenas para 1 dia. Então o risco é maior, tanto pela garantia, que é menor, quanto pelo prazo, que é maior, então é mais incerto o recebimento daquele recurso de volta. E aí quem utiliza a taxa Selic, né? Como eu disse, todos os investidores aí que vão fazer uma avaliação de uma empresa, por exemplo, você faz um valuation da empresa, quanto vale aquela empresa? Você tem que fazer a conta de qual é a exigência sua para o capital que você vai colocar naquela empresa. Então, eu vou investir naquela empresa, eu quero pelo menos aí a taxa Selic mais tantos por cento. Então a taxa Selic normalmente ela está aí interligada aí no mundo dos valuations, no mundo da precificação das empresas, né? De fazer a conta de quanto vale aquela empresa para descobrir se ela está barata para comprar ou se ela está cara, né? No momento de vender as ações daquela empresa. E aí um outro lugar que é o principal, onde a Selic é mais utilizada, é justamente no fechamento do caixa dos bancos no final do dia. O que acontece? Diariamente os bancos eles recebem recursos que as pessoas depositam, que as pessoas transferem, e ele perde recursos que as pessoas transferem para outro banco, né? Fazem um Pix, uma TED, um DOC, e também as pessoas sacam. Então
tem este entra e sai de recursos que faz com que o banco tenha aí uma quantidade de dinheiro que ele precise deixar lá no Banco Central, na conta que os bancos têm dentro do Banco Central, para garantir aí a liquidez do sistema financeiro nacional. Então existe essa conta no Banco Central e os bancos, as instituições financeiras que fazem empréstimos, têm que deixar proporcionalmente ao volume de empréstimos que elas têm que deixar um valor lá no Banco Central. E aí quando elas vão fechar esse caixa, se tiver saído mais recurso do que entrado no dia, elas precisam pegar emprestado por um dia. E o que acontece é o seguinte, o banco que tem mais caixa empresta para o banco que tem menos caixa e precisa fechar o valor da conta lá com o Banco Central. E esse empréstimo é balizado, né? Ele é embasado aí justamente nos títulos do governo que pagam a taxa Selic. E é por isso que o CDI, né, o Certificado de Depósito Interbancário, ele fica sempre abaixo da taxa Selic, porque é o CDI que está fazendo essa conexão entre os bancos aqui para fecharem o caixa. E isso é lastreado na taxa Selic, então a taxa Selic está sempre um pouquinho acima da taxa do CDI. E aí, se você pretende investir em taxa Selic, eu recomendo que você estude bastante sobre os investimentos possíveis aí de você ter a rentabilidade da taxa Selic. Inclusive, tem esta playlist que eu vou deixar aqui em cima, que tem bastante informação sobre o Tesouro de forma geral e tem alguns vídeos específicos sobre o Tesouro Selic. Estude bastante antes de tomar suas decisões de investimento. E uma última questão que eu prometi lá no começo do vídeo, para onde vai a taxa Selic em 2022, em 2023? E a gente pega aqui o Boletim Focus. E é o seguinte, taxa Selic, tá aqui embaixo, 2021. A expectativa é que ela feche em 9,25. Então mais uma elevação de 1,5 ponto percentual, saindo dos 7,75, indo para 9,25. Em 2022, está aqui do lado, taxa Selic chegando aí em 11% no final de 2022. E ela volta a cair, lá em 2023 tem uma expectativa de 7,75%, e em 2024 uma expectativa de 7%. Isso aqui se altera constantemente, dada a expectativa para outros indicadores econômicos, como por exemplo a taxa do IPCA, que é a nossa inflação. Quanto mais o IPCA tem expectativa de se elevando no decorrer dos anos, e saltando e ficando longe da meta que é estipulada lá pelo Conselho Monetário Nacional, quanto mais isso acontece, mais a expectativa de taxa Selic se eleva. Então isso aqui vai sempre se alterando, é sempre importante você ficar antenado, então já convido, se inscreve aqui no canal porque eu vou estar sempre trazendo aí o que tiver de mais recente no mercado para te ajudar aí nos seus investimentos. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!